Olá, Micael Moura. Enio Fernandes. Olá, Eliel Moura. Sejam bem-vindos a mais um Fala Soldado do Arsenal Teológico. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Provavelmente já perceberam que nós começamos diferente dessa vez, porque o Micael não é o nosso chefe nessa vez. Agora ele é o nosso entrevistado. Eu ainda continuo sendo Eliel Moura, o Enio ainda é o Enio e o Micael ainda é o Micael. Nós quisemos modificar a nossa introdução aí, porque hoje o nosso convidado especial é o pastor Micael. Nós já estamos fazendo esse quadro Fala Soldado e agora nós queremos conhecer um pouco mais o pastor Micael. Já conhecemos o nosso primeiro vídeo, tivemos ali uma introdução, mas nós queremos mais coisas, queremos descobrir mais coisas do pastor Micael. Então, né, Micael, vamos começar com a pergunta clássica. Quem é o Micael? Eu, próximo. Entrevistar o dono do canal é assim que faz, né? Palhaço. É assim, é uma bagunça. Não, então, como eu falo em todo início, eu sou o Micael Moura, mas sou filho de pastor. Meu pai é o pastor Valdir, formado também no Seminário Batista Regular do Sul. Mas eu acho que eu vou contar um pouquinho mais de quem eu sou, conforme nós fomos falando sobre ali chamado, não só chamado, mas testemunho de salvação e tudo mais, porque eu creio muito que hoje em dia eu sou alguém muito diferente do que eu já fui ali na minha adolescência, né? E porque Deus foi me formando aos pouquinhos e está me formando ainda, formando meu caráter e tudo mais. Então, eu acho que eu vou aos pouquinhos, vou falando um pouquinho quem eu sou. Qual que é Bom, já percebemos aqui que temos 2 filhos de pastor e eu não sou filho de pastor, então eu sou o único aqui do grupo que não é um pastorzinho. Ele é o filho do bar. Né? Ele é o do bar. E quem não conhece, e quem não entendeu essa referência, vá lá e assista o vídeo entrevistando o pastor Eliel, né, o Fala Soldado, nós temos já um vídeo lá. Então você que perdeu esse vídeo, vá lá para entender essa referência aí, por que eu sou o filho do bar. Ó, talvez, se eu lembrar, vai estar o card aqui em cima. Sim. Do outro lado. Então, do outro lado. Então, Micael, vamos começar então com o Enio quer fazer as honras, fazendo a primeira pergunta para o nosso mestre. Micael. Que dó. Longe de mestre, muito longe. Patrão. Então vamos lá, patrão. Você disse que Deus mudou muito você, né, de quem você era na adolescência e quem você é hoje. Então conte pra gente, quem você era na adolescência, então? Certo. Eu acho que para eu chegar nesse ponto, eu vou começar lá da minha infância e com isso falar sobre eu sendo salvo pelo sangue de Cristo, confiando no sacrifício de Cristo. Ao tentar resumir meu testemunho de salvação, eu chego a uma palavra que é a palavra proteção. É até interessante porque, como eu falei no testemunho do pastor Enio, tem algumas coisas que parecem e outras que são bem diferentes. E aqui parece justamente isso, que Deus me livrou ali de muita coisa. Por que eu digo que o meu testemunho de salvação é proteção? Essa palavra resume bem o meu testemunho. Porque eu nasci num lar cristão. Com 6 anos de idade, em determinado momento, eu acredito que era um sábado de noite ou um domingo de noite, minha mãe estava ajeitando ali aquelas flanelogravuras, né? Aquelas imagens que coloca no flanelógrafo, e eu, curioso do jeito que sempre fui, sempre sou, ela estava passando de uma por uma, guardando, e eu perguntava, e essa imagem aqui é o quê? Ela falava, isso aqui é um leão. Isso aqui é uma árvore. E ela passou por uma imagem, talvez até vários lembrem, é daquele conjunto
Bet alguma coisa, Bet Looking, sei lá, alguma coisa assim. E tem um que é uma nuvem, e em cima da nuvem tem como se fosse uma cidade de ouro reluzente, com um muro em volta, e tudo isso com várias luzes, assim, uma cidade como se fosse em cima de uma nuvem. E eu perguntei o que é, e a minha mãe respondendo, ela me apresentou o plano de salvação, falou sobre o céu, falou quem que realmente um dia poderia ir morar no céu, quem não poderia. E nesse momento ela me apresentou ali o plano de salvação, fez um apelo, e eu, entendendo que eu era pecador, entendendo que apenas pelo sangue de Cristo eu poderia estar nesse céu tão bonito, e ela falou até que era muito mais bonito do que aquilo era só uma representação. Então eu entreguei o meu coração, a minha vida a Cristo. E eu lembro disso com clareza, desse momento específico com clareza. Até ela falou, vai lá falar pro teu pai. Meu pai estava na sala, era um domingo à noite, porque meu pai tinha acabado ou seja, o culto tinha acabado, nós estávamos ainda lá em Tabatinga, ali no interior do Amazonas, fronteira com Peru e Colômbia. E eu saí do quarto, onde a minha mãe estava guardando as imagens, saí correndo pro meu pai, todo alegre, para falar que eu tinha aceitado a Cristo. E isso, de eu lembrar, já é uma coisa bem importante, porque quem me conhece sabe que a minha memória é horrível. Horrível, assim. A minha esposa sempre brinca que alguns meses atrás, eu estava no quarto, ela falou, vai ali fora, quando você estiver passando, né, você já vai ter saído, quando você estiver passando, liga a máquina. Deu beleza, tá, dei tchau e fui embora pro trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, ela disse, você não ligou a máquina? Eu falei, esqueci. Questão de 10 segundos, humildemente. Então, o fato de eu lembrar de alguma coisa que aconteceu lá aos 6 anos de idade, para mim já é alguma coisa bem importante. Então, depois que eu aceitei a Cristo, eu comecei a crescer em todos os sentidos, né? Fisicamente, eu era uma criança de 6 anos e também cresci sim. E também crescendo ali no conhecimento sobre Deus, sobre a própria igreja, né? Eu também era envolvido. E eu nunca tive, na verdade não que eu nunca tive, mas depois de um determinado tempo eu deixei de ter qualquer vontade ou mesmo me sentir pronto para trabalhar na igreja ou ajudar ali. Eu fui mais caminhando para o rumo de eu vou me tornar um profissional e você um bom profissional. Eu ajudava na igreja como líder ali dos jovens, quando eu já era jovem e tudo mais. Na parte de escola, eu sempre fui protegido, né? Até porque a palavra ali é proteção, né? Então eu fui protegido por Deus, no sentido de que eu era tentado. Eu estudei quantos anos? Primeiro foi 3 anos e meio. Eu acho que foi isso, 3 anos e meio. Eu estudei na parte da noite e com pessoas mais velhas, ali era muito mais liberado. Então ali eu fui muito tentado, mas Deus sempre me protegeu. Deus sempre me guardou para que eu não fizesse algo que por mim mesmo eu até faria, mas sabe aquele sentimento, entre aspas, que a gente sabe que é o Espírito Santo trabalhando com a nossa consciência, a gente não fazer alguma coisa? Então, às vezes, quando eu estava dando passos para fazer alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que fosse fora ali da realidade, o Espírito Santo me mexia ali no meu coração e eu falava, não, eu sei que não devo, por mais que eu queira, eu não devo. Então, por isso que eu falo que nascer num lar cristão foi para mim uma proteção ali desde o começo da minha vida. Eu acho que então o Micael já passou por isso, quando ele falou dessa proteção de sentir alguma coisa, mas eu acho que ele também já teve a experiência de querer alguma coisa. Eu digo na questão do mal, né, do pecado. Pensou, planejou, só que por algum motivo tudo aquilo que ele planejou deu errado. Não sei se isso aconteceu com você também.
Tipo, por exemplo, quero fazer alguma coisa, sei que aquilo é errado, mas eu quero fazer. Então começou a bolar tudo, aí no dia para fazer essas coisas começa a dar tudo errado. Todos os seus planos vão por água abaixo. Isso aconteceu Então, eu acho. comigo, eu achava incrível. Na época dava raiva, mas hoje eu entendo o que aconteceu. Eu acho que, assim, pelo menos pelo que eu me lembro agora, comigo acontecia ao contrário, assim. Porque, pra mim, eu sou uma pessoa, assim, mais... Sossegada, né? Não, também, mas eu acho que a palavra mais no sentido de... Eu vou usar essa palavra, não me entendam mal, mas sensível, né? Sentido de Delicado. sentir ali. Não, delicado é meu, enfim. Mas no sentido de perceber, assim, pensar na frente, nas entrelinhas e, não, né? Então, às vezes comigo era o oposto. Aconteciam coisas assim que tava tudo, assim, fácil, sabe? Pecado fácil de acontecer. Eu não vou expor situações que não aconteceram, mas quase aconteceram, poderiam ter acontecido. Até porque não tem necessidade, mas era exatamente isso. Às vezes tava ali, o pecado na minha frente, mas tinha algo me segurando. Tinha algo na minha cabeça, no meu coração, falando, você sabe que não deve. E eu ficava pensando lá na frente, se eu fizer agora qualquer coisa, se eu agir com esse pecado, o que vai acontecer comigo? Como que Deus vai me ver? Como que os meus pais vão me ver? Eu pensava em toda essa gama de coisas, né? Então, eu nunca fui tipo de pessoa que, eu quero sair daqui, vou ser rebeldão, eu vou lá pro mundão, mas muito disso por conta do ensino religioso, eu vou dizer assim, né? O ensino correto, o ensino bíblico, desde criancinha, né? Desde cedo. Uma das coisas que eu muito agradeço aos meus pais é porque eles me ensinavam o temor a Deus. O que eu tenho visto muito acontecer, ou não muito, mas tenho visto acontecer, é que às vezes os pais tentam corrigir atitudes e não pastoreiam o coração. Então a atitude ela vai mudar ali e pode sair por fora, pode ser outra coisa, outra atitude que vai dar problema de qualquer jeito. Agora, se o coração estiver correto, se no coração nós tivermos o temor de Deus ali já implantado, aí as atitudes elas vão ser automaticamente resolvidas, né? Porque Deus vai agir. Sim, mas é interessante porque, por exemplo, o Micael falou sobre sensibilidade, mas a sensibilidade envolvendo o pecado, né? Quando você pensa, não que o Enio não estava próximo ou alguma coisa parecida com isso, mas quanto mais você faz as coisas de Deus, entendendo o propósito, né? Não só por participar da igreja ou por saber que aquilo você tem que fazer. Talvez o Enio pensava mais no testemunho dos pais, né? Do que na vida pessoal, não sei quando foi dado o testemunho. Mas quando você é próximo de Deus, e acho que os dois vão concordar, a sensibilidade contra o pecado é muito maior, né? Quando você se aproxima mais de Deus, a sensibilidade ela fica muito maior. E às vezes coisas que parecem simples para os outros, para você vai ser algo muito grave. E é o que deve acontecer, né? E isso também é uma proteção para a nossa vida. Para mim também foi igual. Na época de colégio, essa sensibilidade ao pecado e talvez essa sensibilidade para as consequências que nós sabemos que tem para os filhos de Deus e são bem graves, né? As consequências do pecado. Então isso é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, né? É interessante ver como o Espírito Santo trabalha nessa questão de sensibilidade, né? Sim. E é interessante, agora eu fiquei como ovelha negra do grupo, né? Você é dois ovelha sensíveis, negra. os dois Ninguém Não tem como. Não tem como, porque vocês dois são filhos de pastores e eu que era do bar. Não tem como vocês serem. Não, mas como seu pai, ele é pastor e ele foi pastor em mais de uma igreja, provavelmente você teve que se mudar, né, de cidade em cidade. Uma experiência que eu não tive. E o que eu queria saber, como isso afetou a sua vida, pois infelizmente eu já vi, isso até é um alerta, eu já vi muitos filhos de pastores que, não que isso afastou eles de Deus, mas fechou portas para o ministério. Pois muitos filhos de pastor, eu já conversando, eles já falaram, olha,
quando eu era novo eu não tinha amigos, isso me afastou, assim, deixava muito triste, por isso eu não quero isso para os meus filhos. Então, como que foi esse lidar para você, já que hoje você está no ministério? Então, sim, eu, na minha infância, eu tive algumas mudanças. Eu nasci em Curitiba, mas com 24 dias de nascido, nós fomos para a Tabatinga, que eu já falei lá que era fronteira entre Peru e Colômbia. Então, até quando eu era bem criança, a minha mãe fala, né? Eu tenho pouca lembrança disso, bem, só uns flashes. Mas minha mãe fala que a gente saía de Tabatinga e ia fazer compras do mês na Colômbia. E lá eu conseguia conversar com as atendentes lá do mercado. Eu falava em espanhol, né? Então isso era um ponto legal. Hoje em dia praticamente um colombiano. Quase. Não, mas daí isso que tá. Depois que a gente para de falar, perde tudo, né? Então hoje eu entendo, mas não consigo falar. Mas então, depois, então lá nós passamos, eu acho que foram 7 anos. Eu posso estar, as datas vão ser mais ou menos, tá? Porque eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foram 7 anos. Meu pai pastoreando a igreja lá em Tabatinga. Depois disso nós fomos para Manaus, até meu pai achar um ministério para ele. Ficamos, eu acho que 6 meses em Manaus. Meu pai é manauara, então a família dele inteira estava lá. Foi onde eu tive algum contato com os meus avós, meus tios por parte de pai. Então subimos depois de 6 meses para Boa Vista, Roraima, onde passamos mais 7 anos e meio, alguma coisa assim. E depois voltamos para Curitiba, que é onde eu fiquei até me casar, né? E hoje em dia eu estou aqui em Apucarana, que é parte norte, ali interior do Paraná. Então sim, tivemos bastante mudança. Como isso afetou nas minhas amizades? A grande questão é que afeta bastante. Eu tive em Tabatinga mesmo, como eu saí de lá mais cedo, eu não consigo lembrar de algumas pessoas lá. Até eu dei um pulo lá alguns anos atrás, e algumas pessoas falavam, lembra de mim? Eu falava, não lembro. Não lembro. Acabou com a alegria. Tem que ser sincero, né? Não dá pra querer agradar. Né? Mas de alguns até lembro, mas sabe, flashes só. Já em Boa Vista, eu já criei mais amizades com digamos, um grupo maior, mas não tão grande assim, de pessoas, que depois de 7 anos eu perdi praticamente o contato com eles. Eu tenho algumas pessoas que eu ainda converso bem de vez em quando. E em Curitiba, na igreja mesmo, eu fiz basicamente, na igreja, um amigo, que inclusive hoje foi essa pessoa, esse meu colega, está, até onde eu sei, desviado. Eu não tenho mais contato com ele, não sei nem onde ele está, mas ele se afastou completamente. E daí em Curitiba também foi quando eu comecei a ter mais contato com a parte da família da minha mãe e consequentemente com o Eliel. Daí por isso que até hoje um dos meus maiores amigos, além do Eliel que eu conheci antes do seminário, são os do seminário. São basicamente os meus maiores amigos. Então sim, afeta bastante essa questão de amizade. E não só a amizade, mas até a questão da família mesmo. Eu sentia muito, assim, no sentido de tristeza, quando na escola ou em algum outro lugar o pessoal falava sobre, por exemplo, comidinha de vó. Todo mundo gosta de comidinha de vó. E eu pensava, eu acho que eu nunca comia a comida da minha avó. Se eu comi, eu não me lembro. Porque eu não tive contato com a avó, não tive contato com tios. Até hoje eu não sei, a maioria dos nomes dos meus tios eu não sei. Meus primos mesmo eu conheço poucos, sabe? Que eu tenho contato, então, raros. E isso é alguma coisa que me fazia... Realmente me deixava para baixo, me deixava triste. E como o pastor falou, não só por conta das mudanças, também, mas não só, mas também por conta do próprio peso que o ministério traz em si. Eu fui uma das pessoas que não queria o ministério. Eu entrei no ensino fundamental e tudo, concluí. No ensino médio, eu já estava pensando lá na frente, tudo. Até meu pai sugeriu, tenta fazer um técnico. Falei, tá bom, vou tentar.
Tentamos achar alguns. Tinha um que é mais próximo de casa, que era técnico em pedagogia. Acho que era isso. Não, licenciatura. Não, sei lá. Era alguma coisa assim de aula. Como é que chama? Vou saber. Tua memória não é boa. Tua memória não é boa. Vamos tentar lembrar. Tá bom. Deixa pra lá. Continua. É de O dar que aula você lá. lembra? E daí tinha um outro mais distante que era informática. Eu, desde sempre, gostei de informática e era alguma coisa que eu sempre percebi que eu tinha facilidade. Lá em Boa Vista, com o computador do meu pai era bem antigo. Na época, ou bem antigo hoje, né? Na época eu não sei se era, mas tinha uns coleguinhas lá que às vezes quando a gente ia jogar, tudo eles pediam para eu fazer as coisas, porque eu já conseguia, por mais que não soubesse nada, né? Então, eu sei que eu fiz o ensino médio com o técnico integrado e naquilo lá começou a me abrir os horizontes. Comecei a ver sobre a parte de hardware, que eu gostava, mas eu não me via trabalhando com aquilo, e a parte de software. Então eu falei, eu vou ser programador, e esse é o meu alvo. Quando eu chegar a ser programador, aí eu vou ter alcançado o alvo da minha vida. E comecei nesse rumo. Então, já no terceiro, quarto ano do técnico, eu já sabia programar e fazer muita coisa que o resto da classe não sabia, ou poucos da classe sabiam. Porque eu em casa ia lá, procurava como é que fazia. Comecei com um estagiário numa empresa e daí eles me deixavam assim mais livre, né? E eu ia fazer o quê? Estudar programação, estudar linha de código no Linux, como que fazia .shell e tudo. Gostava disso, era nerdão mesmo. E gosto de saber, e gosto de dizer que sou. A gente fazendo cara de inteligente, entendendo todos esses termos. Sim, com certeza. A gente só deixou porque você estava muito empolgado, estava muito bonitinho, mas pode continuar. Foi mal, desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, e daí eu com a vida planejada, eu não queria saber de me tornar pastor, missionário, não. Eu atuava na igreja, mas eu confesso que nem era alguma coisa assim que eu me dedicava tanto. Era mais porque eu sabia fazer algumas coisas, eu tinha certa facilidade, talvez até de liderança ali, tudo. Isso é uma coisa bem interessante, que crianças que são ali criadas no ambiente religioso, pelo menos eu falo do batista regular, que é o que eu sei, geralmente consegue se desenvolver melhor em falar em público, em ajudar na liderança e tudo mais, e eu tinha isso. Mas não me via jamais pensando em um dia me tornar pastor ou qualquer coisa. E até que um dia o Eliel conversou comigo sobre... Aí ele falou, eu acho que eu sou chamado para o campo. Eu falei, muito legal, vai na fé, eu fico aqui olhando. Vai com Deus, né? Vai com Deus. E eu não queria. Mas Deus começou a trabalhar nisso para que eu mudasse a minha mente. Então, eu lembro do Micael, eu acho que eu conheci ele nesse período de negação, vamos dizer assim, né? De não querer conhecer a Deus. Eu acho que o meu primeiro contato com ele, eu acho que foi no seminário, acho que no dia de seminarista. Inclusive, acho que foi no dia, não sei se foi ou não, em uma das vezes que o Eliel foi lá na frente. Não, eu ia lá na frente todo dia do seminarista. Isso daí já era... Daí estava no programa, estava assim, ó, início, inscrição, Eliel ir lá na frente, já estava assim, já. Eu me formei meio semestre só indo no dia do seminarista. Pois é. Então, eu acho que eu me lembro do Micael, acho que nesse dia eu passei por ele rapidamente, e eu falei com ele, acho que umas 2, 3 palavrinhas. Provavelmente isso não fez diferença nenhuma na vida dele naquele momento, tanto que tá com aquela cara que nem lembra. Não lembro mesmo. Nem lapso de memória, nada. Eu lembro lá. Mas uma das coisas que acho que talvez eu queria perguntar é como que foi entre esse período aí de aceitar, de não querer nada, qual foi os gatilhos que você viu, que você vê hoje, que te ajudaram a mudar esses pensamentos?
o que foi acontecendo para você mudar isso? E uma coisa que eu queria perguntar, por que você não mencionou... Aí, tá vendo como que é ruim os colegas conhecerem muito da história? Por que você não mencionou seus esportes? Lembra aqueles esportes de pular parede? Pula parede. Quem conhece o Mikael hoje nem vai imaginar que o rapaz ficava pulando telhados aí pra vida. Não, telhado não cheguei nesse nível, não. Pular muro, vida, olha... Então, deixa eu começar respondendo de trás para frente. Antigamente, aí até se os irmãos da igreja virem isso vão duvidar, mas eu não estou mentindo. Mas antigamente eu gostava. Hã? Vamos ver se você não está mentindo. Não, tô não. Eu gostava de me envolver com alguns esportes, mas não era futebol. Futebol para mim eu nunca gostei. Já tentei, mas não. O que eu gostava de jogar? Basquete. Inclusive eu participei ali de qual é a palavra? Escolinha de basquete lá, mas era do governo. Inclusive, do basquete, eu ia participar do campeonato ali municipal, que era entre os ginásios e tudo, e daí no dia que ia ser o primeiro jogo, eu estava escalado para o time, ou ia ser escalado para o time, eu comecei a trabalhar. Daí eu não fui mais. Foi a última vez que eu joguei basquete. Acabou o sonho de ser jogador de basquete. Não. Eu não era tão ruim, mas tinha gente muito melhor que eu. Mas eu conseguia me desenvolver. Daí depois disso, eu gostava de jogar ping-pong, ganhei medalha de bronze em ping-pong, em campeonato. Mas treinando na igreja. Treinando na igreja, com aquela bolinha de rolon, você tirava do rolon, a gente tinha uma frase. Eu lembro. Rexona nunca te abandona, nem no ping-pong. E daí tinha uma bolinha do Rexona. Eu lembro, a gente ia jogar lá ping-pong. Daí eu comecei, com esse meu amigo de infância que eu falei, ou de adolescência, sei lá, a gente começou a ouvir falar sobre tal de parkour. E a gente, vamos tentar aprender isso daí, né? A gente foi algumas vezes tentar aprender. A gente estava se desenvolvendo já. Lá na igreja tinha uma escada, e daí uma parte reta assim, que ia para trás, do terreno de trás, né? E do lado dessa parte reta tinha um muro. E nesse muro do lado era um terreno baldio, que foi terreno baldio há muito tempo. Então a gente pulava o muro, pegava lá o terreno baldio, saia correndo, e daí tentava subir nesse muro assim, pelo lado do terreno baldio. Era 3 metros. Eu sei que a gente conseguiu, a gente chegou no nível de conseguir, dava 3 passos na parede e conseguia subir. Que legal, tal. E uma vez eu fui fazer ao contrário, caí de boca no meu joelho, rasgou tudo aqui. Mas... fugindo da minha irmã com pano de prata atrás de mim pra dar aquela... agora eu vou pular ao contrário. Daí, abri a boca. Mas eu gostava. Então, nesse sentido... de esporte é isso. A minha vida esportiva acabou ali. Nunca mais joguei, engordei. Hoje em dia se eu aperto campainha eu canso. Então pula 2 centímetros. Não, depois a gente faz. Não, pular. Depois a gente faz uma parte 2. Uma parte 2 dos esportes que a gente vai falar sobre sobrevivencialismo. E a gente já foi sobrevivencialista, eu e o Mikael. Ainda tem Mas já pro testemunho. Ainda acompanho. Mas enfim, mas os gatilhos. Então, o primeiro gatilho foi quando eu estava indo já no ensino médio. Então, eu fui começar a ser chamado por Deus no final do ensino médio, no ensino técnico ali, que foram 4 anos. No último ano, quando eu estava indo para a escola, eu estava no ônibus e sentado com o meu colega, e daí 2 pessoas de pé e elas conversando sobre a Bíblia. E eu não lembro a questão, eu sei que uma delas falou uma coisa assim que estava tão errada, mas tão errada, que eu não aguentei. Eu sei que eu virei, eu falei assim, eu penso diferente. E a pessoa deu bola, né? É mesmo? O que você pensa sobre isso? E daí eu comecei a falar sobre como eu entendia e porquê e tal, e essa parte da Bíblia explica isso aqui, então isso aqui faz mais sentido ser isso aqui e tal e tal. E a pessoa falou, faz sentido. Você entende bem da Bíblia, né? Você é do quê? Eu falei, eu sou a batista regular.
Eles falaram, legal, tudo. Daí chegou no ponto e eu saí. Era um pouquinho antes de eu desembarcar ali para entrar na escola. E foi o primeiro gatilho de pensar como tem pessoas enganadas hoje em dia, tendo crenças tão erradas e muitas vezes simplesmente por não conhecer, né? Não que elas queiram crer coisa errada, acho que ninguém quer crer em coisa errada, sei lá, talvez alguém queira crer em coisa errada, mas muitos desses eles estão assim porque não conhecem. E eu comecei a perceber, passei muito tempo percebendo que eu tinha um conhecimento, porque eu nasci num lar cristão, estava sendo pastoreado ali dia a dia, diferente de a grande maioria do pessoal que é pastoreado ali entre aspas, né, entre muitas aspas, no domingo ali, final de semana. Mas eu era 24 horas por dia, tinha um pastor dentro de casa, então eu sabia muita coisa. Meu pai sempre foi aquele tipo de pessoa que estava passando o desenho do Pica-Pau e ele dava mudo lá para poder tirar uma lição de moral. Ó, tá vendo o que aconteceu? Isso aqui, daí ele trazia ali um ensinamento, né? Então, isso foi me ensinando no dia a dia, como nós vemos lá em Deuteronômio, que fala sobre no caminhar, né? Enquanto você está caminhando, ensina, e é do cotidiano. Então, o primeiro gatilho foi esse, para entrar no ministério. Mas não só isso, não só esse momento, diversos outros momentos eu comecei a perceber que Deus estava me chamando, mas eu continuava com o meu coração endurecido, relutante, porque eu já tinha o meu plano de vida estruturado, eu sabia o que eu ia fazer, aonde eu ia chegar, e era isso. Ninguém podia mudar isso. Já estava certo. Até que Deus começou a trabalhar comigo de uma forma bem mais intensa. E em uma das viagens da Conjob, lá que é a comunhão dos jovens ali de Curitiba, região metropolitana, nós fomos para Jaguariaíva, junto com o pastor Mário, que estava pastoreando lá na época, o pastor Mário que passou por aqui, e ele falou sobre o boneco lá, como é que é o nome do boneco? O Teco, né? É o Teco. Vai ter um vídeo Teco aqui também, ó. Se o Micael lembrar, vai ter um vídeo do pastor Mário aqui. Então não vai ter, então. Ô, patrão! Olha o exemplo, olha o exemplo. Então, daí ele tinha um teco e ele falou sobre pessoas que estavam sendo chamadas, mas com o coração endurecido não queriam aceitar. E eu me vi extremamente emocionado naquele momento. Eu vi que Deus estava me chamando mesmo. Inclusive, esse meu colega de adolescência, ele estava comigo. E eu perguntei para ele, você sentiu tudo isso, essa emoção? Ele falou, não, eu não senti nada. E eu falei, daí isso foi para mim, me confirmou que então era realmente Deus falando comigo, ali através do pastor Mário e do Teco. Mas mesmo assim, naquele momento eu comecei... Então, essa história aconteceu um pouquinho depois. Antes disso, aconteceu um outro fato que foi bem importante, que era o seguinte... eu, depois de formado no técnico, eu comecei a buscar o que fazer. Então, eu fiz um vestibular para entrar numa faculdade da ciência da computação e passei no vestibular. Então, para mim já estava certo, eu vou seguir aquele caminho. E, ao mesmo tempo, Deus estava trabalhando. Esse foi mais ou menos o mesmo contexto histórico ali dessa viagem lá para Jaguariaíva. E em um determinado dia no trabalho, eu estava ouvindo a BBN e Deus falou através de músicas, através de mensagem naquele dia. Eu não sei o porquê, não sei se é comum, mas era bem focado ali para missões. E eu sei que nesse dia, Deus mexeu bastante comigo, no sentido da minha mente, de eu pensar, será que eu devo ir realmente para a escola, para a faculdade, ou enfim. Mas eu já tinha passado no vestibular, já estava certo, então eu vou. Até que nesse mesmo dia, me ligam lá da faculdade, falando, a turma
de ciência da computação, não tinha gente suficiente, então nós não vamos abrir esse ano. E daí isso bateu em mim forte, porque foi um sinal assim de Deus, eu vejo como um sinal de Deus falando, se alguma coisa vai te tirar do que eu quero, eu vou acabar com essa coisa. É simples. Então, isso, junto com todo o que eu ouvi naquele dia da BBN, junto com o que aconteceu lá em Jaguariaíva, eu cheguei da viagem de Jaguariaíva e comentei, acho que foi 2 dias depois, conversei com meu pai. Falei, pai, eu estou pensando em entrar no seminário e ir para o campo. Meu pai ficou pouco feliz, deu para ver na cara dele a felicidade, mas ele se manteve assim, vamos orar, né? Que é o correto, vamos orar e vamos ver o que Deus vai fazendo. Eu confesso que eu não lembro exatamente quanto tempo passou, mas eu sei que nós oramos, conversei com a minha mãe depois, eu, ele e minha mãe, e nós fomos caminhando nesse sentido. E foi basicamente ali que Deus mudou toda a história. Eu já não iria mais para a faculdade, porque fechou o curso. Eu estava trabalhando, e cada dia que eu ia para o trabalho, parecia que eu estava jogando minha vida fora. Eu trabalhava com um sistema... Como é que eu explico? Para quem entende, é um ERP, que é... Uma coisa no computador. É um sistema em que tem a parte de contabilidade, tem todos ali numa coisa só. E tinha uma parte lá que era a contabilidade fiscal, que era um negócio chato. Daí todo dia eu fazia lá, passava o dia inteiro fazendo alguma coisa lá, programando e tal. Daí no dia seguinte, então a lei mudou, eu preciso que aquilo você mude. Daí eu tinha que praticamente pegar tudo aquilo que eu fiz, amassar, jogar fora e refazer de novo. E toda vez que eu passava por isso, dia após dia, eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida vai ser isso? Daí depois que eu morrer, uma semana depois, tudo que eu trabalhei aqui foi embora, não tem mais, sumiu. Né? A lei mudou depois que o Micael morreu, então... Então não faz sentido. Eu sei que tudo isso junto foi trabalhando para que eu tomasse o passo de entrar no seminário para me preparar para o ministério. E enquanto eu estava indo para o seminário no carro junto com meu pai, eu falei, pai, eu tenho medo de estar fazendo alguma coisa errada. E ele falou, isso daí é apenas o medo do desconhecido, porque você não sabe o que vai acontecer ali, por isso você está com medo. Mas se Deus confirmou para você, se Deus de fato te chamou, isso vai passar e você vai caminhar para a glória dele. E de fato foi o que aconteceu. Eu acho que é isso. Detalhe, ele entrou antes do que eu, né? Eu tive o chamado primeiro e ele entrou antes do que eu. Pois é. Porque eu estava me formando no dia... Eu estava me formando nos dias de seminarista. Era o meu objetivo antes de entrar no seminário. Fazer... né? Brincadeira. Tem um módulo lá. Tem um módulo chamado Dia do Seminarista. Eu fiz todo ele. Estou graduado. É o único que concluiu. Eu sei que no dia, ou seja, no ano... Eu me formei em 2016. Daí teve ali as férias. E daí no começo do ano de 2017 o Eliel entrou. E isso que é interessante, que lá antes eu falei, vai, pode fazer, eu não quero nem saber. E Deus trabalhou comigo de uma forma bem rápida. Então a gente já está finalizando aqui a nossa conversa. Então, como sempre o Micael fala conosco, vamos amarrar todas as informações, né? E nós sempre perguntamos aí para o entrevistado para que ele possa deixar aí um testemunho, um conselho, uma palavra para quem está nos acompanhando, para quem talvez se identificou, talvez até esteja lutando, né, contra aí a vontade de Deus, contra o chamado. O que você falaria aí para os nossos ouvintes, aí, os nossos telespectadores? Certo. Eu acho que para responder isso eu vou precisar contar mais um pedacinho da minha vida, que foi o tempo também envolvendo ali a própria parte do seminário, que é o seguinte:
antes de ir para o seminário, eu via a minha incapacidade de ir para o campo e por isso eu quis ir para o seminário. Depois que eu entrei no seminário, eu comecei a ver as minhas incapacidades de uma forma mais aflorada, no sentido de campo, né? Tanto é que no primeiro ano eu entrei falando, eu tenho perspectiva, porque eu tenho características, personalidade de pastor, não vou ser missionário. Segundo ano, não, eu vou ser missionário, porque eu não sei ser pastor. Terceiro ano, não, eu vou ser pastor, não vou ser missionário. Quarto ano, não sei mais que você, vou ser o que Deus quiser. Eu vou ser diácono. Quarto ano, eu vou ser diácono, porque é melhor. Ser descrente. Não, quarto ano eu falei, eu desisti. Eu deixei na mão de Deus, para Deus mostrar o que Ele quisesse, porque independente do lado que eu olhava, eu era incapaz. E até hoje eu vejo a minha incapacidade. Então, se fosse para dizer algo para as pessoas, é o seguinte: deixe de fazer como eu fiz por muito tempo, de ser dura cerviz, né? Eu já tenho minha vida planejada, e siga conforme os planos de Deus, siga conforme Deus tem orientado, Deus tem te mostrado. E eu sei que muitas vezes nós nos enganamos. Não, Deus, a vontade de Deus é essa. Mas se a gente for um pouco sincero, a gente vai ver, não, a minha vontade é essa. A vontade de Deus às vezes se mostra de uma forma mais sutil, às vezes se mostra apenas para nós, mas precisamos seguir o que de fato Deus quer, sem nos enganarmos. E inclusive agora, onde eu estou, também é a resposta disso. Eu estava me preparando junto com a minha esposa, a Débora, inclusive no seminário eu conheci a Débora, a gente conversou, mas apenas como amigos, sem nada de perspectiva de namoro nem nada, até ali o meio do quarto ano, do último ano, em que no dia seguinte à nossa formatura, a gente começou a namorar. Namoramos 2 anos, nós nos casamos, depois de agora 2 anos casados, no dia da gravação desse vídeo, que é dia 16/8, eu tô aqui mega ansioso, porque amanhã, dia 17, cedo, 7 horas, a gente vai ir pro hospital para o meu filho Levi nascer. Então... E como sempre eu tô dizendo, agora o Micael vai aprender como é não dormir. Como é não dormir, exatamente. Mas tá bom. Mas eu e a Débora estávamos nos preparando para ir para Pimenta, uma cidadezinha pequena, 8.000 habitantes, perto de Pinhuí, lá em Minas Gerais, do lado do pastor Luiz Miguel, que vocês já viram aqui, né? Conversamos com ele, até ia trabalhar com ele e tudo mais. Mas Deus começou assim, eu já tinha tudo planejado lá de novo, eu não tinha aprendido ainda. Eu talvez até não tenha aprendido ainda. Mas aqui em Apucarana aconteceu uma série de coisas. Eu sei que o campo ficou sem um pastor e sem um missionário, na verdade. Então, a missão da qual eu faço parte, a MBBF, falou, ora por Apucarana. E eu, de imediato, falei, vou orar, mas pensei, não quero. Já tenho o meu campo lá. E a Débora, já mais sensível do que eu nesse sentido, começou a falar, e se Deus chamar de fato? E se for realmente? Vamos orar e tudo. No final das contas, orando, eu percebi que realmente aquilo era a minha vontade e não a vontade de Deus. Nós viemos para Apucarana, estamos aqui há 7 meses, o trabalho tem sido uma bênção. Temos cada dia visto a mão de Deus agir de uma forma mais grandiosa. Inclusive, eu não vou contar aqui, mas ontem mesmo, domingo à noite, aconteceu algo que eu jamais imaginaria, das bênçãos de Deus. E, de novo, me mostra aquelas 2 palavras. Primeiro, a minha incapacidade de tentar definir o meu futuro. Eu preciso deixar nas mãos de Deus, e eu acredito que Deus tem me ensinado isso. E a proteção que Deus oferece, dá a mim, porque olhando para Pimenta, hoje em dia, eu vejo como nós estaríamos, eu não falo sofrendo, mas como o ministério lá seria muito mais difícil. Recém-formado, recém-casado, com um filho nascendo,
sem ter experiência prática ali ministerial. Então aqui Deus tem nos ajudado e como se fosse segurado a gente, sabe? Levado ali, segurando nossa mão e vamos junto. Então essas duas palavras têm sempre repetido na minha vida, na minha história. Então, conselho, siga conforme a vontade de Deus. Deixa a sua vontade de lado. O que Deus quer é o mais importante, e mais do que isso, Ele sabe o melhor para você, muito melhor do que você mesmo. Então, acredito que esse seja algo que eu possa deixar. Muito bem. Então, percebe por que as minhas mensagens todas chegam lá quase 2 horas? A gente tinha um limite de tempo aqui que já foi estourado, o limite de tempo, né? Eu percebi que a minha liderança nesse vídeo não funcionou. Mas é gostoso poder ouvir. É porque você é cagueca. Isso, preconceito. Mas gostoso poder ouvir, né? Meu primo, Micael, a gente é considerado irmãos aí, né? Irmãos. Mas acompanhando toda a história, acompanhando o trajeto, sempre é uma grande alegria poder ver agora o Micael como missionário, né, no campo já atuando, e um grande privilégio poder tê-lo conosco aqui, nosso chefe, né? Eu e o Enio sempre chamamos ele de chefinho, né? Mas é o idealizador desse projeto e nós agradecemos o apoio de todos. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado pelo seu apoio, obrigado por tudo que vocês têm feito aí, assistido, pelas curtidas, e nós incentivamos sempre a nos ajudar com esse ministério. Obrigado, Micael, também pelo privilégio, também pela oportunidade de deixar aí ser entrevistado por nós, né? Ser entrevistado pelos seus amigos de canal. E fica o meu agradecimento em nome do canal e passo a palavra aí para o meu amigo Enio. Obrigado, Eliel, e obrigado, Micael, também, pelo testemunho, a história, né? Como Deus tem trabalhado na sua vida, como trabalhou, que Deus continue abençoando, com a chegada do Levi, que Deus abençoe, como a Bíblia fala, né? É uma bênção de Deus, você vai ver como isso vai transformar a sua vida para melhor. Então, juntamente com a minha família, desejamos que tudo corra bem. Um abraço para a Débora também, que Deus esteja abençoando vocês. E, como foi mencionado pelo Eliel, obrigado a você que está até agora assistindo esse vídeo. Se gostou, deixe a curtida, compartilhe, pois da mesma forma que nós desejamos crescer com os testemunhos que nós ouvimos, também queremos que você cresça. Tenho aprendido muitas lições conversando com pessoas, servos fiéis, e eu quero do fundo do coração que você também aprenda e cresça. Então, nos apoie nesse projeto para que nós possamos continuar ajudando uns aos outros e compartilhando nossas experiências com Deus. Como sempre, provavelmente, deixa eu só falar a última coisa, provavelmente na publicação desse vídeo, o Micael será um pai. Então, parabéns, Micael. Não, como assim? Eu já sou um pai. Meu filho só não nasceu, mas já sou um pai. Ele vai estar alegrando a sua casa. Vai estar alegrando a sua casa. Vai poder comemorar o Dia dos Pais, essas coisas todas aí. Eu já comemorei o último, rapaz. Não pode. O patrão, você não vai encerrar o vídeo, não. Quem vai encerrar é o Eliel. Mas o que eu ia falar é, como sempre, pessoal, não deixa de curtir, de clicar aqui, ó, no curtir, clicar no sininho, ó, aqui embaixo, aqui eles não estão vendo agora, mas aqui embaixo, do lado do Enio, aponta aí, Enio, para sua direita. Não, então outro lado, Enio. Assim, do lado, lateral, assim, Enio. Lado, Enio, sabe? Isso, Enio. Então aí, ó, tá ali, ó, Arsenal Teológico, Facebook e Instagram. Tá bom? Tá lá. Entra lá, se inscreve, nos siga e tudo mais. Vai lá, meu cara. Quer agradecer, Micael, pela oportunidade de ser entrevistado por nós? Não. Muito ruim. Não, de verdade, eu agradeço não só essa entrevista, mas eu agradeço de vocês estarem comigo nesse ministério.
como nós temos chamado, e eu creio que seja. Eu, por muito tempo, quis iniciar, mas tinha sempre muito medo de fazer, de me expor e tudo mais. Então, ter 2 amigos ali, 2 pastores junto, foi para mim uma força junto. E eu acho que estamos caminhando bem, né? Obviamente, temos muito que melhorar, mas eu acredito que já conseguimos melhorar muito, já conseguimos dar bom conteúdo para quem está assistindo. E eu só quero agradecer de coração a vocês e agradecer também aos que estão assistindo, às vezes me mandando ideias, às vezes comentando sobre possíveis convidados e tudo mais. Isso com certeza é muito importante para nós. Muito bem, então, com uma oração silenciosa. Ah, não, esse não é curto, né? É vídeo. Errou! Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e aí, até o próximo vídeo. Até mais.